E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. E agora vamos falar sobre Final Fantasy VII Rebirth. Isso mesmo, depois de Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Remake Integrate, que traz a missão da Yuffie, nós teremos o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth no Xbox e Nintendo Switch 2. Só lembrando que o jogo já teve uma demo disponibilizada, corresponde ali ao primeiro capítulo do jogo. Então, nesse vídeo especificamente, eu não vou trazer necessariamente um review do jogo como um todo, apesar de falar sobre o jogo, mas trazer o panorama geral dele e como ele está rodando no Xbox, que foi a plataforma que eu testei o título. Bom, retomando aqui alguns pontos de Final Fantasy VII, nós tivemos o jogo original lançado no PlayStation 1 e ele foi refeito completamente com 3D, com uma história retrabalhada que a gente já viu um pouco no 7 Remake, né, que é a primeira das 3 partes do jogo. E aqui a gente já começa tendo o maior impacto, acredito, em questão de narrativa, que é você controlando o Zack por um período ali, né, bem curto logo no começo, e mostrando que as coisas temporalmente estão bastante diferentes. A gente já teve essa impressão no Final Fantasy VII Remake, quando a gente tratou do assunto Sephiroth, e aqui essas mudanças de roteiro vai ficando um pouco mais escancaradas, e eu gostei dessa opção que eles tiveram por mudar, porque eu acho interessante você refazer o jogo, reapresentar o título com uma outra visão, mantendo o core da história, mas mudando elementos que tragam novidades até mesmo para um fã mais antigo da franquia. Então é uma mudança bastante positiva, a narrativa de Final Fantasy ela é gostosa, eu não preciso falar da parte sonora do título que, faz um trabalho excelente em questão de trilhas, de músicas e, músicas bastante marcantes, que inclusive no último evento nós tivemos na BGS, se não me falha a memória, tivemos a apresentação da orquestra e coisas temáticas relacionadas a trilhas de Final Fantasy. Então é um título que trabalha muito bem esses elementos, e a gameplay também foi toda reformulada. Se você jogou o Final Fantasy VII Remake, você vai saber do que eu tô falando em relação à gameplay. A gente ainda tem aquela parte de, digamos que, uma pausa no tempo para você usar uma habilidade, usar uma magia, usar um item que remete à questão dos turnos, mas você tem algo muito mais dinâmico, muito mais para frente no jogo, né? Então isso torna ele diferente, torna interessante, combina com o 3D, e aqui a gente vai ter um mundo ainda mais expandido pelas locações que a gente vai visitar. Então, em relação à história, é muito interessante, não vou me expandir muito em relação a isso, porque o jogo já está disponível no PlayStation 5, então vocês podem pegar spoilers pela internet, e agora eu vou focar um pouquinho aqui no que eu queria falar do jogo propriamente, que é o desempenho dele no Xbox e o impacto da sua chegada a novas plataformas, e tentar especular um pouquinho também do terceiro jogo, porque eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Ok, começando pela questão do desempenho, eu acho que Final Fantasy, juntamente com outros jogos, e eu colocaria Baldur's Gate 3 também, são exemplos de como você pode utilizar o hardware do Series S, por exemplo, mostrando que vamos otimizar o jogo, vamos trabalhar em cima, que dá certo, que roda. Então eu acho que esse posicionamento reforça uma certa parceria que a Square tinha com a PlayStation e que foi se dissolvendo ao longo do tempo, vendo que ela estava realmente limitada com aquela parceria, que ela estava perdendo parte do público dela. Então são mudanças assim de postura que eu acho interessante, que eu gosto muito de que esteja chegando para a plataforma Xbox e Nintendo Switch. Voltando à questão do desempenho, eu fiz a review no Xbox Series S e o jogo ele tá com um desempenho legal, os FPS estão estáveis e tá tudo rodando muito bem. O visual do jogo ele tá bem trabalhado, você consegue ver as definições, você consegue perceber tudo muito caprichado. Eu falo isso justamente porque eu também joguei no PlayStation 5, tanto a demo como horas e horas, não cheguei a zerar, mas joguei horas e horas do Final Fantasy Rebirth. Agora eu quero ver se eu consigo zerar no Xbox. Se eu comparasse 1 a 1, eu diria que os dois estão com um visual muito bom e pau a pau. Tá? Não colocaria nenhum acima do outro nesse momento. Uma coisa que eu percebo que acaba sendo um bugzinho ou alguma coisa assim mais visual que chega a ser notável,
Isso tanto para o PlayStation 5 como para o Xbox é em relação à iluminação do jogo, que de forma geral funciona bem, mas quando você tá com o personagem fazendo uma transição, por exemplo, de um campo aberto para uma caverna, é como se no processo de passagem de área houvesse alguns probleminhas em relação a como essa iluminação está sendo aplicada ou a adaptação da iluminação ao cenário que você está sendo inserido. Então isso eu acho que fica bastante claro, porque você está saindo de um ambiente super iluminado, você vai passar por um corredor que teoricamente teria alguma iluminação, mas existe uma quebra e você vai passar por uma parte muito escura que não tem sentido, voltando a algo que vai se iluminando gradualmente. Então assim, não vou falar que me incomodou também isso, mas é uma coisa que para quem é mais detalhista, eu acho que vai olhar esses momentos e falar, bom, aqui essa parte é claramente uma transição, ou eles estão carregando algum cenário daqui para lá e nesse nível, e isso tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox, tá? Não é que desmerecendo nenhuma das plataformas, não é um problema necessariamente do jogo, mas é algo que é perceptível no aspecto visual. Agora, uma outra coisa, que aí já entra muito mais para uma parte pessoal do que técnica, eu acho que Final Fantasy VII Rebirth pesa muito a mão em relação a minigames. Eu gosto dos minigames do jogo, mas eu acho que o capítulo que você joga na praia, ele é cansativo. Eu lembro de ter jogado ele no clássico, né, no do PlayStation 1, de ter jogado aquele trecho do navio e ter jogado um pouco mais ali, sim, quando eu zerei. Só que, cara, não, eu achei que você colocou tanto minigame, você colocou tanta coisa naquele trecho da praia, que pra mim deixou muito cansativo, e você vai fazendo certas atividades ali que você fala, meu Deus, eu só queria continuar a história, eu não queria date com nenhuma personagem no momento, ou nenhum date que se prolongasse, eu não vou ficar andando de patinete elétrico, eu só queria continuar a batalha, porque na minha cabeça você no jogo tá em uma missão praticamente pra salvar o mundo, mas você para pra jogar um beach tênis, sabe? Eu acho que entendo a lógica de trazer um momento mais, divertido, eba, mas eu acho que esse trecho ficou como uma gordura dentro do jogo que particularmente me incomoda. Outras pessoas que eu converso adoram essa parte, acham muito gostoso, e pra mim não vai, sabe? Inclusive, esse é um dos motivos, por exemplo, que eu não consigo jogar muito Yakuza. Eu acho que Yakuza também pesa a mão no aspecto de minigames, você fica meio perdido no que você tem que fazer em alguns momentos, e esses trechos de Final Fantasy VII Rebirth com um excesso de minigames me trouxe esse sentimento. Mas, novamente, é uma coisa muito mais particular do que técnica. Dito isso, vamos falar aqui para fechar um veredito e uma conclusão, agora que eu já misturei um pouco da parte pessoal, do que eu sinto em relação ao jogo, aos seus trechos e um pouco da parte técnica que eu trouxe. Falar que Final Fantasy VII Rebirth tá bem adaptado ao Xbox, ele tá bem otimizado, tá sabendo utilizar o hardware. Eu acho que ele de verdade não fica devendo nada ao que foi apresentado no PlayStation, e mesmo no Series S ele tá rodando muito bem. Isso eu acho extremamente importante para a Square Enix, para alcançar um novo público, quem sabe com essa diluição, digamos assim, da parceria com a PlayStation que aparenta, a parte 3 saia simultaneamente para todas as plataformas, justamente porque quando você lança simultaneamente, você consegue mostrar que você se importa com todos os públicos. Esse aspecto eu acho que a Square já sentiu em Final Fantasy XVI, que é um bom jogo, tem análise aqui no canal, só que esse delay eu acho que prejudicou a visão do público em relação ao jogo, como que se a empresa não está priorizando a plataforma que eu jogo, por que eu vou priorizar um jogo da empresa agora? Sendo que eu posso comprar outros títulos ou tem outras prioridades. Quando você lança simultaneamente e mostra que, olha, eu me importo com essa plataforma na qual você joga, por mais que plataformas são vinculadas a empresas e etc., existe um carinho com aquilo que você joga, com o que o jogo te passa e a relação que a gente cria com o que a gente está jogando. Eu acho que essa atitude da Square de trazer a série pro Xbox, por exemplo, tá colocando Final Fantasy VI agora no
no Game Pass é extremamente importante para essa reaproximação do público, que pode ser dita que não, mas já começou com Final Fantasy XVI ou começou com tal coisa. Não, na minha cabeça essa reaproximação ela é extremamente gradual, porque você tem que sim conquistar em partes a confiança do jogador e mostrar os seus jogos, e isso tem que convencer realmente as pessoas que vale o dinheiro delas no mundo em que muitos jogos estão sendo lançados a todo momento. Então, você lançando simultaneamente, eu acho que você consegue mostrar esse aspecto se importar. E isso é muito interessante de ver, né? Vai ser, na verdade, né? Muito interessante de ver quando nós tivermos mais notícias da terceira e última parte do remake de Final Fantasy VII. Torço muito para que seja lançado simultaneamente. Mas dito isso, joguem Final Fantasy Rebirth, vale bastante a pena. Se você não jogou o remake ainda, pô, é um jogaço. Ele muda as coisas do clássico, algumas coisas, mas mantém o core da história, mantém as características dos personagens, então em nenhum momento você vai se sentir em um território estranho. E Rebirth, por mais que eu falei da gordura ali, também, você não vai se sentir um território estranho, você vai se sentir imerso na história. E Final Fantasy VII tem uma história do caralho, né? Então, pô, recomendadíssimo. Joguem Final Fantasy Rebirth, se não jogou o 7 Remake, pega o 7 Remake também e joga, e vai valer bastante a pena. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não vão perder nenhum conteúdo que for sendo publicado aqui no canal. Só lembrando que muito provavelmente eu tô fazendo esse vídeo aqui no meu canal pessoal, no Broken Imp Games, mas nós recebemos a chave lá no Mega, em www.megascopio.com.br, e vocês vão poder conferir mais conteúdos meus de Final Fantasy VII Rebirth lá no site e também no canal do Mega aqui no YouTube. Na descrição eu vou ver se eu deixo o link do site para vocês acessarem, www.megascopio.com.br, acho que vocês vão curtir bastante. E nos comentários fala aí para mim o que vocês acharam de Final Fantasy VII Rebirth, o que vocês acharam da minha análise, se vocês discordam, se vocês concordam de mim, é sempre interessante essa troca de ideias, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.